Olá pessoal, dando sequência à nossa revisão, nós vamos trabalhar aqui a revisão que está especificada na página 54 e 55 do livro de vocês, tá? Então a primeira questão, ela traz essa ilustração para a gente, que diz o seguinte, tá? Ele fala, tá? Para estimar a altura de um poste, um estudante posiciona no chão um pequeno espelho e em um anteparo vertical AB, como indicado na figura. Um raio de luz proveniente da lâmpada atinge o anteparo no ponto P, após ser refletido no espelho. Qual a altura H da lâmpada em metros? Nós percebemos aqui que trata-se do princípio de propagação retilínea da luz, tá? Então, o que nós vemos? Nós percebemos que aqui está o espelho, tá? E aqui o anteparo que ele se refere na questão. Então, o que ele está dizendo é que a luz que estamos considerando aqui, você sabe que uma fonte de luz ela vai emitir raio em todas as direções, tá? Mas o que, é que vai interessar para a gente, tá? Com certeza tem um raio de luz que vai bater no espelho e vai refletir lá no anteparo, tá certo? Então é isso que ele coloca aqui para a gente. Então vamos lá estabelecer uma proporção aqui. Bem, gente, de imediato dá para a gente perceber que temos dois triângulos aqui, tá certo? Pela segunda lei da reflexão, tá? Nós sabemos que bem aqui tem uma reta normal, o ângulo que está aqui desse lado está lá do outro, tá? Que é o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Esses ângulos são iguais, tudo bem? E o que é prático aqui, tá, gente? Se esses ângulos são iguais, então certamente esse ângulo, daqui, sei lá, vou chamar isso aqui de ângulo θ, vai ser do outro lado também um ângulo θ. Bem que nós temos um triângulo retângulo, tá bom? De ambos os lados, então se os dois ângulos são iguais, o terceiro, obviamente, obrigatoriamente será igual. Se eu chamar isso aqui de gama, o outro lado também será gama. Então eu percebo que aqui eu posso trabalhar a semelhança de triângulos, né? Como nós vimos lá situações dentro do princípio de propagação retilínea da luz, tá certo? Pois bem, então nós podemos estabelecer uma propriedade sobre esses triângulos aí, tudo bem? Bem, o que ele me pediu na questão aqui foi o valor da altura H, tá? Então nós temos aqui, olha, que H está, tá? Está para a base do triângulo. Então estou relacionando esse H está para a base do triângulo. Essa base do triângulo vai de 0 até 60. Então isto aqui é 60 centímetros. Então eu posso dizer que H está para 60, tá? Eu vou colocar aqui os centímetros só para que seja analisado as unidades que estão sendo trabalhadas aqui, tá? Esse H está em centímetros. Então, da mesma forma, eu posso dizer o seguinte, que a altura do outro triângulo, tá? Que seria essa bem aqui, olha, é a outra altura do triângulo menor. Eu percebo que esse segmento ele está marcado aqui, dividido em pedaços de 0,25 metros, tá certo? Então, se nós formos analisar aqui, ó, nós percebemos que cada pedaço que está sendo estipulado aqui, tá? Cada pedaço desse, olha, por exemplo, daqui para cá você tem meio metro, tá? Aqui mais meio metro e bem aqui mais meio metro, só que o raio de luz vem até aqui. Então, eu percebo que esse pedaço que está estimulado aqui vai ser de 1,25. Então, eu posso dizer que bem aqui eu tenho 1,25, tá bom? Só que isso aqui está medido em metros. Então, esse 1,25 está para a sua base. E qual seria essa base aqui, tá? Qual seria essa base aqui? Então, essa base seria o segmento que vai do 60 até o 75. Ou seja, seria 75 menos 60, tá? Bem, então isso aqui daria 15
centímetros, tá certo? Então, eu digo que esse 1,25 metros está para 15 centímetros, tá certo? Deixa eu colocar centímetros aqui. Bem, eu posso cortar centímetros de um lado e centímetros do outro. Então, eu vou entender que eu vou ter como resposta aqui o metro para ser atribuído ao H que eu estou procurando. Então, eu vou ter que H vai ser igual. Bem, eu vou colocar aqui esse 1,25. 1,25. Ele está sendo dividido por 15. Vou optar em não fazer essa divisão ou simplificação, porque fica prático eu jogar esse 60 lá para o outro lado. Se ele vai para o outro lado, ele vai passar multiplicando quem está lá. Quem está lá é o 1,25. Por que que eu fiz isso? Porque uma divisão de 60 por 15 é muito fácil. Isso dá 4. Então, o trabalho que eu vou ter é pegar esse 1,25 e apenas multiplicar por 4, tá? Então, 1,25 vezes 4, isso dá 500, tá? Aliás, 125 vezes 4 dá 500. Só que aqui você tem duas casas decimais, não é 125, é 1,25. Então, minha resposta tem que ter dois números após a vírgula. E se esses números é o zero, nós podemos ignorar, tá certo? Então, eu entendo que a minha resposta aqui, a altura desse porte seria de 5 metros, tá certo? Bom, pessoal, a segunda questão, ela fala assim pra gente: um lápis está na posição vertical a 20 centímetros de um espelho plano, também vertical, que produz uma imagem desse lápis. A imagem do lápis, e aí ele nos dá as opções acerca da imagem do lápis. Então, o que nós entendemos aqui? Bem aqui, vamos considerar que seja o espelho, e ele me dá a posição do lápis, tá? Vou representar esse lápis aqui em azul. Então, bem aqui é como se fosse o lápis, ele está apontado dessa forma. Então, se esse lápis ele está a 20 centímetros do espelho, a imagem vai aparecer lá no campo virtual, tá? Vou colocar em vermelho aqui a imagem. E, obrigatoriamente, essa imagem também estará a 20 centímetros do espelho. Lembra que imagem e objeto eles são simétricos em relação ao espelho. Isso para o espelho plano. Tá certinho? Então aqui vai ficar 20 centímetros. Então a letra A diz que a imagem é real. Espelho plano ele só forma imagem virtual. Então nem precisa ler mais. B. A imagem é virtual e fica a 20 centímetros do espelho. De fato, a resposta correta é a letra B, tá? A imagem vai estar exatamente a 20 centímetros no interior do espelho, tá? No campo virtual, portanto é uma imagem virtual, ok? Bom, a questão de número 3, ela fala assim pra gente: um objeto está a 5 metros de um espelho plano, afastando-se do mesmo com velocidade de 2 metros por segundo. Determine em metros a distância entre o objeto e a imagem 15 segundos mais tarde, tá bom? Então, vamos considerar o seguinte, olha. Vamos considerar que bem aqui esteja o espelho, tá? E inicialmente, tá? Bem que eu colocar o espelho, ele está sobre uma superfície aqui. Aí vamos considerar que inicialmente um objeto está a 5 metros do espelho, tá? Estamos falando de um espelho plano, tá legal? Então, bem aqui nós temos, vamos considerar que isso aqui seja o objeto, tá? Então, se o objeto, vamos considerar aqui, tá? Ele está a 5 metros do espelho. Então, naturalmente, lá do outro lado, o que nós vamos ter é a imagem, tá? Obviamente, se tratando de um espelho plano, essa imagem também estará a 5 metros do espelho, só que lá no campo virtual. O que ele está nos colocando aqui é que o objeto
ele vai se deslocar se afastando do espelho, tá? Com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então a pergunta dele é bem direta. Após 5 segundos, qual vai ser a distância entre a imagem e o espelho? Perceba que se o objeto, é a distância entre o objeto e a imagem. Então, se o objeto está se afastando do espelho, isso obviamente no campo real, a imagem lá no campo virtual também irá se afastar do espelho. Então, na mesma proporção, na mesma velocidade. Então, o que nós sabemos aqui? Se ele quer saber distância, eu vou determinar a distância que esse objeto vai percorrer, tá? Em um intervalo de tempo de 15 segundos. Então você lembra dos cálculos da cinemática, que distância é velocidade vezes o tempo. Bem, essa distância que estamos precisando será a velocidade, ele diz que é 2, tá legal? E o tempo aqui é 15, tudo bem? Então, nesse caso aqui, nós percebemos que essa distância será de 30 metros, tá certo? Então, essa foi a distância que o objeto percorreu. Bem, então nesse caso aqui, o objeto, vamos considerar que ele se deslocou para cá. Então, essa distância que ele andou da posição que ele estava até o ponto que ele ocupa agora, essa posição foi de 30 metros. Só que esse objeto, ele estava a 5 metros do espelho, portanto, essa distância aqui será de 35 metros, porque ele já estava 5 metros de distância do espelho, é o que a questão diz. Tudo bem? Bem, se o objeto ele percorreu 30 metros se afastando do espelho, a imagem também vai percorrer esses 30 metros, de maneira que a distância que a imagem vai estar do espelho, obviamente, também será os 35 metros que o objeto está do espelho, porque imagem e objeto são simétricos em relação ao espelho, ou seja, eles sempre vão estar à mesma distância do espelho. Bem, então, o que a questão pede é qual a distância entre o objeto e a imagem, tá? Então, a imagem está no extremo, o objeto está em outro extremo, então ficou fácil de determinar isso. Então, toda essa distância aqui, obviamente, será 35 mais 35. Ou seja, eles vão estar a 70 metros de distância um do outro, tá certo? Então essa é a resposta para a questão de número 3. Olha, a questão de número 4 coloca assim pra gente, ainda na página 54, tá? Dois espelhos distintos, A e B, estão fixos em uma mesma moldura, conforme a figura a seguir. Uma vela acesa é colocada em frente e em uma mesma distância dos espelhos, tá? Observa-se que a imagem formada pelos espelhos é maior que a vela no espelho B e menor no espelho A. A respeito desses espelhos é correto afirmar. Então, gente, o que nós podemos ver aqui na figura é que a imagem A e a imagem B, elas são virtuais porque elas estão dentro do espelho, tá? No entanto, a imagem conjugada pelo espelho A é menor e a imagem conjugada no espelho B é maior que o objeto. Então, nós sabemos que espelhos que conjugam imagens em tamanhos diferentes do objeto são espelhos esféricos, tá? As duas imagens são virtuais. Então, os três espelhos que conhecemos, elas formam imagens virtuais. Espelho plano, tá? E os dois esféricos, que é o convexo e o côncavo. Nenhum desses espelhos aí pode ser plano, porque o espelho plano, ele só produz a imagem do mesmo tamanho que o objeto. Tá legal? Bem, então eu tenho imagem virtual do espelho côncavo e imagem virtual do espelho convexo. Então, como é que eu sei disso?
O espelho convexo, ele sempre vai produzir uma imagem virtual e menor que o objeto, tá? O espelho côncavo, ele pode produzir tanto imagem real quanto imagem virtual, mas a imagem virtual produzida por ele, que é nesse caso aqui, sempre será maior que o objeto. Então, fica fácil de identificar que o espelho A é um espelho convexo, porque a imagem é menor que o objeto, e o espelho B é um espelho côncavo, porque a imagem é maior que o objeto. Então, a alternativa que mostra isso aqui para a gente é a alternativa B, tá? Diz que o espelho A é convexo, o espelho B é côncavo, tá? Alternativa correta, B. Ok, gente? Bom, gente, vamos à questão de número 6, que está na página 55. Essa questão fala assim pra gente. O índice de refração absoluto de um meio transparente é 1,3, tá? Então, isso aqui é um dado da questão. Lembra que índice de refração nós representamos pela letra N e ele não tem unidade, ele é adimensional. Ele está dizendo que é 1,3, tá? Continuando. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, velocidade da luz no vácuo representamos pela letra C, tá? Então, eu vou colocar aqui 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá? E aí ele fala que nesse material quanto equivale a velocidade, ele quer isso em metros por segundo, ele quer saber o valor da velocidade V, ou seja, com que velocidade a luz se propaga nesse meio material. Ora, nós podemos fazer a equação direta do índice de refração, que é determinado pela velocidade da luz no vácuo dividida pela velocidade da luz no meio em que a luz está se propagando. Mas o que nós estamos querendo aqui é o V, tá legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse V lá para o outro lado, ele vai passar multiplicando o N. Então o que eu vou ter? Eu vou ter N vezes V. Esse N que vai estar multiplicando o V vai passar dividindo. Ou seja, eles vão trocar de lugar, tá certo? Então o V vai para o lugar do N e o N vem para o lugar do V. O C fica exatamente onde está. Tá certinho? Pois bem, o que nós vamos fazer aqui é substituir os valores. A velocidade da luz no vácuo vale 3, tá? A questão me dá isso daí. 3 vezes 10 a oitava, tá certo? Dividido por 1,3, que é o índice de refração. Aí, o que nós vamos fazer? Eu vou eliminar a casa decimal do 1,3, ele vai ficar 13, tá? Mas quando eu faço isso, eu tenho que compensar essa casa decimal. O 3, ele vai se transformar em 30, porque eu andei com uma casa, eu andei a vírgula, uma casa lá embaixo. E o 10 a oitava continua aqui, tá certo? Bem, quando nós dividimos 30 por 13, isso vai dar um valor aproximado. E o valor mais próximo disso daqui na questão é de 2,3, tá certo, gente? Então, isso aqui vai dar 2,3 aproximadamente, tá? E bem aqui, você vai lá e conserva o 10 a oitava. Então, esta é a resposta para a questão de número 6, tá? Metros por segundo, porque eu usei a velocidade no vácuo de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Esta é a nossa resposta. Bem, questão de número 7, tá? Fala assim, um raio de luz passa no vácuo onde sua velocidade é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo para um líquido em que a velocidade passa a ser 2,4 vezes 10 a oitava metros por segundo. O índice de refração no líquido é quanto? Tá? Então, gente, nós podemos usar direto a mesma equação, só que vai ser mais direta devido a ele querer o índice de refração. Então, ele de novo fala que a velocidade da luz no vácuo aqui é 3 vezes 10 a oitava. Isso em metros por segundo, tá? E quando ele sai do vácuo, esse raio de luz, e passa a se propagar nesse líquido, a velocidade, como é do meio material, nós vamos representar por V, diminui, né? Passa a ser 2,4 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá certo?
E aí o que ele quer que seja determinado aqui é o índice de refração. A definição do índice de refração é pegar a velocidade da luz no vácuo e dividir pela velocidade do meio em que se queira determinar o índice, tá? A velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 à oitava. Então, vamos colocar aqui 3 vezes 10 à oitava, dividida pelo índice de refração, que é de 2,4, tá bom? E aqui você tem vezes 10 à oitava também. O termo de cima, você pode cancelar com o termo de baixo, já que só tem multiplicação entre os elementos, tanto no numerador quanto no denominador. Então, o que nós podemos fazer aqui, tá? Embaixo o que nós temos é 2,4. Eu vou andar com essa casa decimal, ele vai se transformar em 24. E lá em cima eu vou ter que compensar isso daqui, o 3 passa a ser 30. Uma casa decimal embaixo, uma casa decimal em cima, né? Nós acrescentamos, na verdade, nós eliminamos a casa decimal e nós ficamos com 30 sobre 24, tá certo? Uma outra coisa interessante aqui, que nós podemos simplificar isso aqui por 3, tanto em cima quanto embaixo. Tudo bem? Então, quando nós fazemos isso, 30 por 3 lá em cima vai ficar 10, tá? E aqui embaixo vai ficar 24 por 3, isso aqui dá 8. E é muito mais simples fazer essa divisão. Então, quando nós fizermos essa divisão, isso vai dar exatamente 1,25, tá? Lembra que índice de refração não apresenta unidade. Então, a minha resposta fica somente com esse valor numérico, 1,25. Bom, vamos à questão de número 8. Um estudante de física observa um raio luminoso se propagando de um meio A para o meio B, ambos homogêneos e transparentes, como mostra a figura a seguir. A partir desse fato, o estudante conclui que... Bom, gente, existem aqui 5 alternativas para serem verificadas, tá? A letra A fala que o valor do índice de refração do meio A é maior do que o do meio B. A alternativa B diz que o valor do índice de refração do meio A é metade do valor do meio B, tá bom? A alternativa C diz que nos meios A e B, a velocidade de propagação da luz é a mesma, tá? A D diz que a velocidade de propagação da luz no meio A é menor que a do meio B. E a letra E diz que a velocidade de propagação da luz no meio A é maior que no meio B. Bem, o que nós temos aqui é uma verificação sobre os índices de refração, tá certo? E sobre a velocidade, tá? Primeiro, vamos analisar o seguinte aqui, tá? Bem, aqui nós temos o índice A, a luz veio do meio A, e esse índice A é determinado pela velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz nesse meio A, tá certo? No caso do meio B, nós temos que o índice B ele vai ser determinado pela velocidade da luz no vácuo dividida pela velocidade da luz neste meio B. Bem, como ele quer uma comparação entre a velocidade do meio e seu índice de refração, e eu sei que a velocidade da luz no vácuo ela é constante, nós podemos fazer o seguinte, olha. Vamos olhar aqui para a situação A. Eu vou fazer aqui, eu vou passar essa velocidade de A para lá, e você sabe que vai passar multiplicando. A mesma coisa nós vamos fazer com o B, tá certo? Bem, olhando para o caso A, nós vamos ter o seguinte, olha, que a velocidade de A, tá? Perdão, o índice de refração de A vezes a sua velocidade, ou seja, a velocidade com que a luz se propaga, é igual à velocidade da luz no vácuo. A mesma interpretação eu posso fazer lá para o B, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Que o índice de refração no meio B vezes a velocidade da luz neste meio vai ser igual à velocidade da luz no vácuo. Agora, veja bem, tá? No ponto em que há separação de meio, em que a luz ela incide, ou seja, que ela passa de um meio para o outro, ou seja, na superfície que separa os dois meios,
eu posso colocar a reta normal, tá? Ou seja, normal a essa superfície. Então, bem aqui nós temos a reta normal. O que eu percebo? Eu percebo que a luz ela refratou no meio B. Ela se aproximou dessa normal. Houve uma quebra. Então, perceba que o raio de luz ele teria essa direção, só que devido a ele ter mudado de meio, ela se aproximou da normal. E quando isso acontece? Quando o raio de luz se aproxima da reta normal, é porque ele passou para o meio de maior, tá? Refringência. Então, isso significa que o meio, tá? Que o meio B, ele é mais refringente, ou seja, ele tem um índice maior, e o meio A vai ter um índice menor, tá? Então, sempre que o raio de luz ele se aproxima da normal, da reta normal, é porque ele passou para o meio mais refringente, lembra disso? Então, para respeitar essa proporção, percebe que todas as grandezas que se multiplicam, significa que elas são inversamente proporcionais. Então, se o meio A ele é mais refringente, então significa que a velocidade ali tem que ser maior para haver a compensação e a velocidade da luz continuando sendo C. Eu estou falando da velocidade da luz no vácuo, tá bom? Quando eu olho para o caso B, eu percebo que o índice de refração lá é maior. Então, para ver essa compensação, a velocidade dele vai diminuir, porque senão essa velocidade ela não fica C. Ela não vai ser a velocidade constante da velocidade da luz no vácuo. Então, com essas interpretações, nós percebemos que a velocidade do meio B será menor, porque o índice de refração nesse meio é maior. Então, uma alternativa que fala sobre isso é a alternativa E, que ele diz pra gente a velocidade de propagação da luz no meio A é maior, tá, do que no meio B. Então, se nós formos olhar as velocidades, de fato, é o que acontece pelas nossas interpretações, tá? Então, a alternativa correta é a letra I, tá certo, gente? Bom, a questão 9 fala assim: um raio de luz, ao passar da água, índice de refração igual a 1,33, para o vidro, índice de refração igual a 1,6, refrata-se como indicado na figura abaixo. Determine o valor do ângulo de refração, que aqui seria θv, tá, gente? Ele quer esse valor em graus, tá? Bem, eu sei que a saída dessa questão é pela lei de Snell, já que ele me deu os índices de refração, tá? E ele está se referindo a ângulo aí. Então, o que ele está nos pedindo aí é o valor do ângulo. Bem, o que eu percebo? Que o raio incidente, tá? Ele incide, bem aqui você tem um ângulo de incidência, tá? E bem aqui nós temos a reta normal. Eu preciso desse ângulo de incidência. Bem, se eu for verificar aqui, tá, gente? Se for verificar, vamos considerar aqui, tá? Vamos supor que eu vá analisar esse triângulo bem aqui, tá? Então, isso aqui é um triângulo, que ele é retângulo bem aqui, tá? Bem aqui seria a hipotenusa desse triângulo, que é x. Então, nós temos o valor de 3 em um do lado desse triângulo, tá? Então, bem aqui você tem 3, que é para o outro lado. E esse lado bem aqui, obviamente, vai ser igual ao outro devido a ser paralelo, né, gente? Que é 4, tá bom? Então, essa é a ideia que nós temos aqui. Então, se eu trato de um triângulo retângulo em que eu tenho os dois catetos, eu saio por teorema de Pitágoras, ok? Então, eu tenho o seguinte, que x ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 3 ao quadrado. De cara dá para ver que isso é um triângulo pitagórico, correto? Então, vai ficar que x ao quadrado será igual a 4 ao quadrado dá 16, mais 9, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 25, né, gente? Isso aqui vai ser igual a 25. Logo, o valor do x será atribuído à raiz quadrada de 25. E todos nós sabemos que esse resultado é 5, correto? Então, o meu x aqui, que eu estou precisando, vale
5 centímetros. Mas para que eu quero esse x, tá? Porque olha lá, vamos analisar aqui, tá? Porque vamos considerar o seguinte, tá? O que nós queremos aqui é o valor desse ângulo θ. Eu já sei que a hipotenusa desse triângulo aí é 5. Então, o que nós podemos expressar aqui é que o seno de um ângulo, tá? Vamos colocar aqui, tá? Vou colocar aqui para cima, tá? O seno de um ângulo, tá? Nesse caso aqui é o θi, é o cateto oposto a ele. Então, perceba que o ângulo está bem aqui, quem está se opondo a ele é esse 3. Então, o cateto oposto pela hipotenusa. A hipotenusa é esse x, que nós sabemos que é 5. Então, 3 dividido para 5, isso dá 0,6, tá? Então, o que é que eu tenho? Eu não tenho o ângulo, eu tenho o valor do seno desse ângulo, que é importante no desenvolvimento da segunda lei da refração, ou lei de Snell, tá certo? Bem, como o que ele está me pedindo na questão, tá? O que ele está me pedindo na questão é o valor desse ângulo bem aqui, tá? Que é o ângulo de refração. Então, como que nós vamos proceder aqui? Pela lei de Snell, o raio de luz ele veio lá da água. Então, eu vou ter que pegar o índice de refração da água, tá? O índice de refração da água. Vou multiplicar pelo seno do ângulo que está se formando ali na água, né? No caso, a incidência, é esse θ1 aqui. Isso vai ser igual ao índice de refração do outro meio, ela passou para o vidro, então o índice de refração do vidro, vezes o seno do ângulo que eu estou atrás, que ele está chamando de θv, tá bom? Pois bem, o índice de refração da água, ele diz pra gente que é 1,33. Esse seno foi o que nós achamos, tá? Que é o valor de 0,6, então nós vamos colocar aqui. É igual ao índice do vidro, ele coloca aí na questão também, né? Esse índice do vidro, ele disse que é de 1,6, aparece aqui na questão, tá certo? 1,6. E vai multiplicar o seno desse ângulo que nós estamos atrás, que é o θv2. Tudo bem? Bem, eu posso estar buscando simplificações aqui, mas no caso que está aí, tá, gente, nós vamos achar um valor bem próximo. Então, eu vou optar em fazer a multiplicação aqui, tá? De 1,33 vezes 0,6. Perceba que eu tenho duas casas decimais no 1,33 e uma casa decimal no 0,6, tá? Então, se eu multiplicar assim essas casas decimais, aqui daria, por exemplo, 3 vezes 6 daria 18, sobe 1. Aí 3 vezes 6, 18. Com o que foi, fica 19, aí sobe 1. 3 vezes 1, 6, com o que foi, 7, tá? Então, nós temos aqui um total de 3 casas decimais, ok, gente? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou passar esse 0,6, ele vai passar dividindo, 1,6, tá? Então, esse 1,6 vai passar dividindo. Então, isso aqui vai ser atribuído ao seno do elemento que eu quero, tá? Então, se nós formos fazer essa divisão, isso vai dar muito próximo de 0,5, tá? Então, o seno desse ângulo, vou ajeitar aqui, seno desse ângulo θv2, ele vai ser muito próximo de 0,5, tá? 0,5. Então, nós sabemos que o seno de um ângulo, tá? Um ângulo cujo seno é 0,5, esse ângulo só pode ser 30 graus, tá? Então, esse ângulo aqui é de 30 graus, porque é o seno de 30 que vale 0,5, tá certo? Bom, e por fim, a questão de número 10 fala assim: um feixe de luz, ao incidir sobre uma superfície plana de um bloco de vidro, se abre no leque multicolor de luz cujo ângulo de abertura é limitado pelas componentes azul e vermelha do feixe. Utilizando a tabela que dá os índices de refração do vidro em relação ao ar,
para várias cores, conclui-se o valor de θ em graus, tá? Bem, gente, então, nesse caso aqui, tá? O que que nós temos aqui? Ele nos dá a tabela, tá? E a luz, ela vem do ar para esse bloco de vidro, tá bom? Então, o que nós entendemos aqui, que a maior diferença entre os índices de refração é aquela que vai obter o maior desvio, tá bom? Então, por exemplo, aqui, olha, se tratando do ar, tá? Nós temos um índice de refração, como você bem sabe, igual a 1, tá certo? Essa luz, ela vai ter diferentes índices de refração, como na tabela acima, dependendo da cor. Então, ela vai dispersar. Então, nesse caso, como o índice de refração, se nós formos olhar aqui, tá? Da cor azul, é esse valor, 1,732. Já para a cor vermelha, já vai ser menor esse índice de refração, tá? Esse índice de refração é de 1,225. Então, a maior diferença do ar em um desses índices de refração está na luz azul. Portanto, o maior desvio vai ser no azul. Por isso que eu escrevi aqui, olha, que este raio aqui seria o azul e este aqui seria o vermelho, porque o maior desvio tem que ser do azul, porque o azul ele tem o maior índice de refração. Quanto maior for o índice de refração, maior será esse desvio, tá certo? Pois bem, então vamos considerar aqui. O que ele está querendo na questão é o valor do ângulo θ, tá? Então, primeiramente, eu vou considerar aqui a cor vermelha, tá? Vamos considerar aqui inicialmente a cor vermelho, tá? Bem, considerando o vermelho, tá? Vou usar aqui a lei de Snell, tá? Então, a lei de Snell, ele coloca assim pra gente o índice da onde a luz veio, que nesse caso aqui será o ar, vai multiplicar o seno com que ela vai incidir, o seno aqui é 60 graus, o ângulo de incidência, tá certo? Então, vai ser igual ao índice para onde ela foi, que é o vidro, vezes o seno, que nesse caso ela vai refratar. Então, vai ser o seno do ângulo de refração aqui, tá? Só que eu entendo que eu estou falando da luz vermelha. Então, o que é que eu vou determinar? Eu vou determinar esse ângulo aqui, tá? Que é da luz vermelha, tá? Como se o azul não tivesse aí, tá certo? Bem, o índice do ar vale 1. O seno de 60, ele nos dá isso na questão, é de 0,866, tá? Esse é um valor aproximado. Então, eu vou colocar 0,866, tá bom? O índice do vidro, tá? Isso, ele também nos fornece, tá? Nesse caso aqui, você está considerando a luz vermelha. Se é a luz vermelha, obviamente você vai ter que pegar o valor lá da luz vermelha, tá? Que é esse valor de 1,225. Então, eu vou colocar lá 1,225, tá? Pois bem, e bem aqui vai estar o seno do ângulo que eu vou precisar achar aqui, tá? Bem, aqui no primeiro membro 1,0866 vai dar o próprio 0,866, tá? 1,225 vai passar dividindo, 1,225, tá? Vai passar dividindo, e do outro lado vai ficar simplesmente o ângulo, né? O seno do ângulo que eu estou precisando, que seria o ângulo de refração, considerando apenas a luz vermelha, tá bom? Bom, se nós fizermos esse cálculo aqui, tá? Ou seja, esta divisão aqui, esse valor vai dar aproximadamente 0,707, tá? Então, esse é o valor atribuído ao seno desse ângulo. No comando da questão, eles nos fornecem um valor. Um seno cujo valor é de 0,707, esse ângulo é 45 graus. Então, significa
que esse ângulo R bem aqui, olha, ele vai ser 45 graus, tá? Então, o ângulo de refração para a luz vermelha é 45 graus. Só que ele está querendo um ângulo θ. Então, eu estou descobrindo que bem aqui, olha, olhando para a figura, eu tenho um ângulo de 45 graus, tá? Então, se eu for usar o mesmo raciocínio e determinar o índice de refração aqui usando a luz azul, tá? Então, bem aqui eu vou ter um valor desse ângulo, que eu não sei quanto é que é, tá? Bem, então nesse caso, se eu descobrir que é o valor desse ângulo, ou seja, esse ângulo somado com θ dá o 45, tá? Aí fica muito simples de fazer a questão. Então vamos repetir o cálculo, só que agora nós vamos usar a luz azul para descobrir quem é este ângulo aqui, tá? Então vamos lá. Bem, para a luz azul, tá? Nós vamos usar aqui a lei de Snell novamente. A luz veio do ar, tá? Então, considerando aqui, o que vai interessar para mim agora é sobre a luz azul. Então, o índice que eu vou considerar é este aqui, tá? A luz, ela veio do ar, então continua sendo o índice 1. Então, nós temos o seguinte, olha. O índice do ar vezes o seno de 60 graus, tá? O seno de 60 graus vai ser igual ao índice do vidro vezes o seno desse ângulo R, só que agora é para a luz azul. O índice do ar vale 1, o seno de 60 nós já falamos, que é de 0,866, 0,866. O índice do vidro agora para a luz azul, ou seja, nós temos que considerar a luz azul. Esse valor é de 1,732. 1,732. Então, isso vai multiplicar o seno de R, tá certo? Bem, aqui 1 vezes 0,866 vai dar o próprio 0,866. Tá legal? Bem, 1,732 vai passar dividindo. 1,732 passa dividindo. Tudo isso vai ser atribuído ao seno do ângulo R, tá bom? Então, se nós fazermos essa divisão, tá? Essa divisão aqui, isso vai dar exatamente meio, gente, tá? 0,5, ok? 0,5 é o valor atribuído ao seno de refração para a luz azul. Então, qual é o ângulo cujo seno é meio? Você deve lembrar, tá? Esse ângulo cujo seno é meio é 30 graus. Então, esse R só pode ser 30 graus. Então, bem aqui, olha, isso já não é mais uma interrogação para a gente, tá? Aqui na figura, o ângulo que nós achamos aqui para a luz azul foi de 30 graus. Se nesse caso o azul foi o que desviou mais, ou seja, olha só, ele se aproximou aqui ó, de maneira que ficou 30 graus somente, e o vermelho ficou 45 graus, então quem é o ângulo θ? O ângulo θ, obviamente, vai ser 45 menos 30, né? Então, nesse caso aqui, olha, deixa eu apagar aqui, o ângulo θ é simplesmente a diferença desses ângulos, como você vê aqui, tá? Então, o ângulo θ é nós pegarmos o 45, que foi o da luz vermelha, menos o 30, né? Da luz azul, que foi o que mais desviou. Obviamente, isso aqui dará 15 graus, tá? Então, esta é a resposta para a questão de número 10. Bom, gente, essa é a revisão que nós tínhamos para fazer, tá? Então, estude, que certamente você terá bons resultados aí em cima da nossa revisão. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!